Champinha, Maníaco da Cruz, Adélio Bispo e Vampiro de Niterói. Esses são alguns dos criminosos mais famosos do Brasil e que podem ser colocados em liberdade com o fim dos hospitais de custódia. O Conselho Nacional de Justiça determinou o fim dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos, conhecidos como manicômios judiciários. E especialistas apontam a falta de estrutura na rede pública de saúde para atender esses pacientes. Para quem ainda não sabe, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou o fim dos hospitais de custódia, dando um período de 1 ano para que médicos decidam o que fazer com esses presos. Tudo isso criou uma tensão na sociedade. O que vai acontecer com as centenas de criminosos de alta periculosidade que vivem nesses hospitais? Você está no canal Casos Curiosos e esse é o tema do vídeo de hoje. Um assunto sério que a gente vai te explicar de forma simples e didática para que você possa participar dessa discussão tão importante para a nossa sociedade. E você já pode curtir o vídeo agora mesmo porque não há perigo nenhum de você não gostar. Curte, se inscreva e veja até o final. Antes de mais nada, vamos começar entendendo o que são hospitais de custódia e presos psiquiátricos. Presos psiquiátricos são pessoas que cometem crimes, mas que foram consideradas inimputáveis, isto é, indivíduos que, por motivos de doença mental ou má formação mental, não têm capacidade de discernimento sobre seus atos. Por conta disso, essas pessoas não podem ser punidas como criminosos comuns, que recebem suas penas e vão para a cadeia. O inimputável é enviado para um hospital, onde vai receber um tratamento para o seu problema de saúde mental. Como esses indivíduos já cometeram crimes graves, não seria seguro enviá-los para um hospital comum e, por isso, criaram-se os hospitais de custódia. Já o outro elemento dessa equação, o preso psiquiátrico, é aquele indivíduo que cometeu um crime, mas que sofre de algum transtorno psicológico e que não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Isso é o que se chama de inimputável. Hoje em dia, se tornou muito comum que pessoas que cometeram crimes digam que têm problemas psíquicos, na tentativa de se livrar das consequências de seus atos. Mas isso não acontece através de um atestado. Para ser considerado inimputável, é necessário passar por testes e avaliações médicas. O que significa exatamente ser inimputável? Até pouco tempo atrás, significava que, ao invés de ser preso, o criminoso seria enviado para um manicômio de custódia. Mas o Brasil tem uma lei chamada Lei Antimanicomial, que determina o fim dos manicômios em todo o país. Não é que os presos não podem ser mandados para manicômios. Ninguém mais pode. A semana que marca a luta antimanicomial, autoridades e médicos debatem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina o fim dos hospitais de custódia. O Conselho Nacional de Justiça determinou o fim dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos, conhecidos como manicômios judiciários. A lei antimanicomial chegou a ser discutida em 89, quando foi votada a nossa Constituição atual, mas naquela ocasião ela não foi aprovada e passou 12 anos sendo discutida no Congresso, antes da sua aprovação. O objetivo dessa lei é garantir aos portadores de transtornos mentais um tratamento digno. Ela estabelece que pacientes só devem ser internados quando o tratamento fora do hospital não tiver resultado. Ou seja, antes de internar um paciente, um médico precisa tentar outras formas de terapia. Por conta disso, em 2002, o Ministério da Saúde criou os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPs. A ideia era que o CAPs pudesse responder a todas as demandas de tratamento psiquiátricos por todo o Brasil. Apesar de oferecer um serviço essencial de qualidade, o número de CAPs existentes no Brasil preocupa os profissionais da área, que temem um colapso no atendimento dos centros. E não é para menos. Um levantamento feito recentemente apontou que o Brasil tem aproximadamente 830 mil pessoas presas. Entre elas, 1.869 estão em hospitais de custódia. Além disso, também é comum que criminosos de alta periculosidade sejam enviados para hospitais psiquiátricos depois de terminarem suas penas. Isso acontece porque, no Brasil, não existe prisão perpétua. Segundo o Código Penal, o tempo máximo que um criminoso pode permanecer preso
são 30 anos. Em dezembro de 2019, esse prazo foi estendido para 40 anos, mas a regra dos 30 anos é válida para todos os presos que foram julgados antes disso. Por conta dessa lei, criminosos perigosos que cometeram dezenas de assassinatos devem ser colocados em liberdade depois de cumprirem esse tempo máximo. Então, em algumas situações, o sistema penal declara que o preso não é capaz de viver em sociedade. O Estado executa uma interdição civil e o indivíduo passa a viver sob a custódia do Estado, num manicômio de custódia. E o que acontece agora se os manicômios de custódia não vão mais existir? Assassinos serão liberados para irem para casa e passarão a fazer um tratamento no CAPS? A gente não vai poder mais ter o hospital de custódia, Daqui né? a um ano, Então, 6 mil e 6 alguma mil coisa estão na rua. 6 mil. Aí note a questão. Tem um que eu já vou te falar Consequência quem é. Já tem um que eu vou te falar quem Champinha. não. Mas tudo bem, você foi nele, mas eu vou no Tá. assassino de Friburgo, que matou, Assassino de Friburgo. que matou 9 Assassino mulheres, de né? Friburgo. Os profissionais envolvidos nessa discussão garantem que não há motivo para pânico, pois cada caso será avaliado individualmente por uma junta médica que vai decidir o que fazer com os presos. Alguns acham que a melhor opção é que esses presos sejam enviados para a ala médica de presídios, o que significa que eles continuariam presos apenas em outro lugar. Outros defendem que eles podem ser enviados para a ala psiquiátrica de hospitais públicos, mas é preciso cuidado e planejamento, pois muitos desses presos podem oferecer um perigo até mesmo para os funcionários desses hospitais. Numa coisa, os especialistas concordam. Nesse momento, o CAPS não está preparado para atender as necessidades especiais desses mais de 1.800 presos. E o governo vai precisar fazer um investimento financeiro considerável para criar uma estrutura e tornar isso uma realidade. Um dos grandes problemas é que o Brasil tem mais de 5 mil municípios e 2.795 CAPs, ou seja, a conta não fecha. Mas uma coisa precisa ser dita. Apesar de parecer difícil, essa não é uma missão impossível, como prova o programa indicado no estado de Goiás, que não esperou a decisão do CNJ para começar a aplicar a lei antimanicomial. Lá, o estado concentrou os recursos para ampliar e estruturar a rede de CAPs e também criou o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, o PAILE. O programa tenta tratar e reinserir na sociedade pessoas com problemas de saúde mental que cometeram delitos. O resultado tem sido tão bom que tem servido de modelo para outros estados. Dos infratores que passam pelo programa, apenas 5% voltam a cometer crimes, enquanto no restante do sistema prisional, a taxa de presos que voltam a cometer crimes chega até a 39%. Para muitos pesquisadores, isso é um indicador de que os presos com transtornos de saúde mental parecem mais perigosos do que realmente são. Eles acreditam que os crimes que essas pessoas cometem estão dentro de um quadro de surto e não fazem parte do cotidiano dessas doenças. Casos emblemáticos. Todos os profissionais envolvidos nas decisões sobre o fim dos manicômios judiciais garantem que não existe um cenário onde os presos serão liberados em uma determinada data. Muito pelo contrário, todos são categóricos em afirmar que cada caso será analisado individualmente e que, se necessário, eles continuarão em hospitais da rede prisional. Isso é especialmente verdade para os casos mais emblemáticos e de grande repercussão, como Champinha e Adélio Bispo. Teoricamente, os dois podem ser beneficiados por essa medida, mas dificilmente eles serão colocados em liberdade. Além da necessidade de passarem por avaliação de uma junta médica antes de serem postos em liberdade, existe uma preocupação com a segurança dos próprios criminosos. Figuras muito conhecidas como Champinha e Adélio provavelmente seriam linchados ou executados em pouco tempo. Um modelo intermediário. Existe também uma proposta que busca anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça e buscar uma vida intermediária. Para essas pessoas, a lei antimanicomial foi feita atendendo a uma resposta a casos de abusos sofridos por doentes dentro do sistema manicomial. Mas isto não significa que todos os manicômios precisam acabar. Considerando que a lei passou 12 anos sendo discutida no Congresso antes de ser votada e a dificuldade atual de colocá-la em prática, fica claro que essa discussão não pode ser resolvida com uma canetada e está muito longe de terminar. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. E se você ainda não curtiu, esse é o momento.
e até o próximo vídeo. Abraço!